sábado, às 11h20 na Jovem Pan News. São 7h26. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Um papo animado aqui nos bastidores. Estamos recebendo João Carlos Vicente Ferreira, escritor com obra nova no mercado. Vamos bater um papo aqui. Bom dia, João. Tudo bem, querido? Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. E realmente o livro foi lançado recentemente. E é um livro que a gente trabalhou já há pelo menos uns 4 anos para que ele chegasse, e ele não está pronto. Não está pronto? Não está pronto. Como assim não está pronto, João? Não está, porque eu fui convidado a participar de um evento político sobre o Filinto, né? E aí nós fizemos vamos dizer, um apanhado do que havia feito, do que eu já havia pesquisado, havia produzido sobre o Filinto. E eu tenho muitos documentos, né? Documentos importantes que serão inseridos. Então, a ideia de uma segunda edição, ela já está no ar, não vai ser agora, mas o ano que vem, fazer uma edição já ampliada com a inclusão desses documentos, o que eu tinha que fazer de entrevistas, de análises desse processo todo da história do Filinto, eu já fiz, né? Então agora a gente vai incluir documentos e torná-lo mais compreensível dentro da proposta do título do livro. Bom, vamos lá. O título do livro, A Verdade por Trás da Mentira. Filinto Miller, A Verdade por Trás da Mentira. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes que não estudaram Filinto, e muitos que estão nos ouvindo que não nasceram, não tem o peso da nossa idade ainda. Sim. Que não conheceram esse período, né, do Brasil e as figuras desse período, né? E por que o que pesa sobre o Filinto, né? Ele foi uma figura importante da ditadura, ou não, alguns chamam de ditadura, outros não. Foi chefe da polícia política de Vargas. Se falava, ele pegou muita fama de torturador, etc. Né? Isso. Junto com outros. Né? Não é exclusividade dele. Dentro. Ficou o carimbo nele. E ficou esse carimbo. Dentro de um método de governo, né, que foi o militarismo, a tortura era algo existente. Os torturados têm uns vivos até hoje aí, né? Era um método, né? Isso era comum acontecer. E havendo tortura, haveriam torturadores, né? Se não os que cometiam tal ato, pelo menos determinavam, né? Dentro desse degradê que você tem dentro de cada grupo, você tem pessoas mais imbuídas nos atos do que outras. Como é que você, onde você coloca o Filinto, que é diferente do que a história lhe reservou, né? Essa fama de torturador, como é que você classificou o Filinto aí nesse degradê dentro da função que era dele? Bom, para ficar mais didático, digamos assim, para o nosso ouvinte, eu costumo dividir a história do Filinto em 2 partes. A parte como o chefe de polícia e a parte depois dele como político, ativista, parlamentar, brilhante, né? Um homem que pensava o país, e não apenas Mato Grosso, mas Mato Grosso é o que é hoje, graças à ação do Filinto Miller. E quase ninguém conhece, e os poucos que conhecem não reconhecem isso. Apenas um grupo muito diminuto de pessoas que
elevam a figura do Filinto Aqui, ao patamar que ele... Júlio Campos é uma pessoa que sempre defendeu. Sim, Júlio Campos é um deles. Digamos assim, o número 1, né? E tem também o que se chama de filintistas. A pecha de torturador, ele ganhou quando ele foi chefe de polícia do governo do Getúlio Vargas, né? Ele ficou 10 anos, exatamente 10 anos, aliás, quase 10 anos, como chefe de polícia. E nesse período, ele teve uma atuação firme, rigorosa, como qualquer chefe de polícia tem que ter, né? Especialmente porque o governo sofreu um atentado, né, que foi a Intentona comunista. A Intentona, em 1935, para explicar o que foi isso, foi uma espécie de um golpe, né, que um grupo de militares brasileiros, de civis também, se organizou para derrubar o governo do Getúlio Vargas, mas com o apoio logístico e financeiro da União Soviética, né? Ou seja, os comunistas que há pouco tempo, naquela época, haviam criado a União Soviética, derrubado o governo russo, né? E eles estavam se alastrando o mundo afora. E o Brasil, a América Latina, era um prato a ser, né, absorvido naquele período. E tinha o Luiz Carlos Prestes, que era um militar, que havia sido companheiro do Filinto, inclusive, assim, não tão companheiro, mas eles militaram em fileiras revolucionárias, e ele havia aderido ao comunismo, né? Ele se encantou com as propostas comunistas e ele foi para a Rússia, né? Se preparou, ele era uma pessoa muito respeitada na Rússia pela questão da coluna, e aquilo foi muito bem marketeado, todo aquele processo, e ele era uma pessoa que tinha o respeito dos comunistas, e eles viram no Luiz Carlos Prestes a pessoa para tomar o governo e implantar o comunismo no Brasil, né? Então, o prepararam e ele ficou um período lá na Rússia e veio para cá exatamente para que em 1935 ocorresse essa tentativa de golpe, que ficou esse nome de Intentona, porque tentou-se, mas não se conseguiu efetivar. Morreram centenas de pessoas e os presos políticos, os presos que foram a primeira leva de presos, especialmente, porque tinham muitos militares ali no meio, eles, logicamente, sofreram pressões para que eles contassem onde era o aparelho, onde que o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário estavam escondidos, enfim. A tortura claro que é abominável, mas ela sempre existiu em todos os países, em todos os recantos, existe hoje e vai existir. Não tem papo, não adianta achar que, porque isso ou aquilo. Não, sempre tem o torturador de plantão. Existe todo tipo de tortura. E, evidentemente, aconteceu isso no Estado Novo. Sob não as ordens diretas do Filinto. Ele não gostava disso. E ele registrou isso em documentos, em cartas, em parecer pessoal dele. Mas era uma ordem do governo, vinha de cima para baixo. E ele foi o que a gente coloca aqui, até numa frase de um jornalista do Estadão, uma espécie de para-raios do governo, tudo sobre os ombros dele, né? Então, o governo estava num estado de exceção, né? O que é um estado de exceção? Você fecha Congresso, para tudo e vamos resolver essa questão aqui. Então, o governo, o Estado Novo, foi todo ele dessa forma, em função do quê? Da ameaça comunista. Quem conhece o comunismo e acha que o comunismo é uma maravilha, paciência. Outros acham que não. Eu acho que não. Não, a discussão, essa discussão aí, outra conversa. Até porque os tempos são outros, e até o próprio comunismo não é mais o que era, né? Até o comunismo mudou. Mas, enfim. Mas não mudou muito, não. A intenção ainda, a intenção de poder ainda
É uma coisa independe da ideologia. Claro. Né? Veja bem, nós estamos falando aqui de Getúlio, da época lá, de um golpe que alguém estava querendo dar um golpe no golpe. Quer dizer, os de esquerda, comunista ou não, queriam o poder também. Exato. Pelas armas, porque era a maneira de se lutar naquele tempo. Naquele tempo você conseguia poder como? Pelas armas. Né? Você não conseguia convencer ninguém. Com relação à tortura, de vez em quando aqui os nossos ouvintes me ouvem dizer o seguinte: eu fico impressionado com a psicologia que até hoje é aplicada quando eu leio algumas matérias policiais. Está escrito lá o seguinte: a polícia se deparou na madrugada com um fulano em atitude suspeita e em conversa com ele disse que na casa dele tinha droga e que na casa do amigo estava o dinheiro. Que é uma psicologia fantástica. Espontaneamente é que não foi. É uma né? coisa. Então imagina isso, nós estamos falando de hoje, de agora. Então imagina isso num tempo em que o poder tinha que tomar suas precauções para não cair. Né? E cair às vezes significava morrer. Vinícius também é um estudioso de Filinto. Bom dia, João. Prazer muito grande poder te receber aqui. Obrigado, você Vinícius. que é nosso espectador, faz parte do nosso público, né? Sim, importante. com certeza. Você tem o hábito de ouvir mais via rádio, né? Pelo método mais tradicional, porque nós somos multiplataforma, né? Mas você ainda tem o hábito, né, realmente de ouvir no carro, né? De vez em quando até participa, até fala comigo, tô te acompanhando, enfim. Né? Obrigado, agradeço de público aqui a tua audiência. Obrigado. Nós que somos colegas, né, do Estudo Histórico e Geográfico, Exatamente. É importante lembrar, e ex-presidente. Dois ex-presidentes. É verdade, e aí eu tive essa passagem ali com um mandato e você uns 3, 4 mandatos, né, João? Você foi presidente lá. 5 mandatos. Você tá igual o Júlio Campos, você tá igual a família Campos, né? Mas sempre bons mandatos, o João sempre teve, né? Você é amigo do Neurilan, não? Desculpa. Do Neurilan? Não conheço. Por questão amigo não, assim, mas eu gosto dele. Por causa dos mandatos, é só isso. Pensei que era um. Mas às vezes quando está funcionando, tá ótimo. Toca. O presidente da Associação Brasileira de Municípios, me parece que está lá quase 30 anos. O Neurilan esteve aqui com toda essa história. Funciona. Quando funciona, deixa. Mas está ruim, aí tira. Não, sim, ele esteve aqui semana passada, o Neurilan esteve aqui. Ele falou inclusive isso. Mas é só uma questão de quem tem mandato. Mas não é legal assim, essa perpetuação, não. Não é saudável. Tem que dar oportunidade para todo mundo. Claro. Pois não, Luiz. Então, só para retomar, enfim, então eu fui secretário de Cultura também do Estado, né? O João teve um papel importante, para muitos o melhor secretário de Cultura, né? De todos os tempos. Obrigado. Muito bem avaliado, né? Muito obrigado. E essa questão da intentona, até hoje não se chama mais intentona, se chama rebelião, né? Revolta. Porque intentona é tentativa, né? As pessoas não conhecem bem a palavra, né? Isso. Até na minha tese de doutorado eu coloquei essa palavra intentona e na banca um dos professores falou troca, porque agora não se fala mais, né? Agora é revolta de 35, né? Enfim, porque houve no Rio de Janeiro e lá no Nordeste, né? Em Recife, em Natal também. Natal e Recife. Conseguiram implantar uma rebelião mesmo, que acabou não dando certo. Foi muito voluntarista, né? Achar que um país como o Brasil, né? Aderiria naquele momento, né? Mas, João, assim, eu acho importante assim, esse teu trabalho pelo seguinte, primeiro assim, que existem duas figuras malditas, né, na história mato-grossense, na minha avaliação. Totó Paz e Filinto Miller. Duas figuras que foram importantes, cada qual a seu modo, né, mas que eram amaldiçoadas, ninguém falava delas. E tem que falar. Para o bem ou para o mal precisa falar. Totó Paz tem aquele livro do Alfredo, da Mota Menezes, né, importante destacar a morte de Totó Paz. Muito bom. Né, legal. Né, tem um trabalho também do Lauro, que foi uma dissertação de mestrado, né, importante também nessa área. E agora esse teu sobre o Filinto, que é importante. Só um recorte. Por favor, João. Faz um tempo já que eu estou trabalhando num livro sobre o Totó Paz, mas isso já tem há muito tempo, porque aquelas coisas, mais ou menos como o Filinto, aquele que você, quando dá tempo, você toca naquele assunto, né? Então, eu fazia muito isso com a Oriana, que era uma parente, né, dele, enfim, mas é isso. Você gosta dos personagens malditos, então que ninguém gosta, você gosta. Sim, mas é importante. Ninguém gosta, você gosta. Vamos lá. É importante, tem que falar deles, né? Tem que falar. Eu abordo o Filinto, né, tanto na minha dissertação quanto agora na tese, né, mas não dou tanto foco nele, né? A tese é uma biografia do Zé Fragelli, né? A minha, né? Não é do Filinto, mas eles foram contemporâneos, foram rivais, depois foram aliados, né?
É importante. Mas o que eu quero te perguntar, quer dizer, o eixo do teu livro, pelo que já pude acompanhar, não li, eu recebi agora, mas é desmistificar algumas lendas, né, que foram criadas, especialmente naquele livro famoso do Davi Nasser, né, que falta alguém em Nuremberg. Exatamente. Né? Para quem não acompanhou, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, houve um julgamento lá na Alemanha, na cidade de Nuremberg, né, com quem sobrou dos nazistas, né, que a maioria morreu, se suicidou, o próprio Hitler, né. O Goering, o Hermann Goering foi um dos poucos que sobreviveu, né? Mas o Himmler se matou, enfim. Então houve esse julgamento, né? Para julgar os crimes, né, cometidos por eles. Né? Foi feito em Nuremberg. Então aí falaram que aqui no Brasil teria que ter tido, né? Falta alguém em Nuremberg. O Filinto teria que também ter. O Davi Nasser era muito, né, criativo, né? Era uma loucura de jornalista, só que era um Então, se você desenvolver isso, o que você desconstrói realmente dessas afirmações, né, do Davi Nasser? Em rápidas palavras, o que aconteceu com o Filinto? Por que ele foi demonizado pela imprensa? E isso pegou por conta de uma vingança, né? Ele toda a história negativa do Filinto advém de uma vingança que foi feito a pedido, né? O Assis Chateaubriand, que era o todo-poderoso da imprensa da década de 30 até final de ainda os anos 60, ele era uma pessoa muito complicada, né? E ele se envolvia muito com mulheres, tá? E numa certa ocasião, para ser bem objetivo, ele se deparou com uma jovem de 15 anos, uma argentina, candidata a ser atriz dentro das organizações dos diários associados. E ela era muito bonita, né? Cora Acunha, o nome dessa mulher. Se encantou até que ele acabou tendo uma relação com ela de extraconjugal, tiveram uma filha, Teresa, né? E passou assim, aquele frenesi do amor, tá? E ela se desencantou com o Chateau porque ele era muito mulherengo, enfim. Aí ela passou a ter um outro relacionamento escondido, né? Quando ele soube, isso está no livro, aí teve um problema sério de rapto da criança, enfim. Aí ele começou a tentar achar uma forma de fazer com que a Cora fosse expulsa do país e ele ficasse com a filha. Então ele tentou engendrar todos os meios que ele dispunha, e ele tinha muito poder político, muito poder. Ele mandava e desmandava mesmo, né? Então, ele tem uma frase que: se a lei é contra mim, muda-se a lei. É dele essa frase. E ele tentou fazer isso. Só que aí isso afunilou no Filinto. Ele chegou no Getúlio, Filinto que vai resolver. O Filinto era casado com a dona Consuelo, ela era espanhola, mas foi criada na Argentina. E quando a Cora soube que estava indo para o Filinto resolver, ela foi na casa do Filinto por saber que a esposa da dona Consuelo era argentina. Então ela fez um apelo emocional. Ela estava com a razão, ela não queria sair do país. Ela estava ilegalmente? Estava, mas ela queria se organizar, mas não estava sendo possível. Moral da história: o Filinto ficou do lado da Cora e o Chateau passou a odiá-lo. Chamou o Davi Nasser e falou: você tem uma missão, destrua esse homem. O Davi Nasser era, e até hoje, uma das mais brilhantes penas, escritores, compositor, um articulista, que tinha uma facilidade para escrever coisa de louco e muito criativo. Deixa comigo, porque ele era muito dinheirista. Tanto é que ele fez fortuna com o que ele escrevia. Coisa rara no jornalismo. No jornalismo sério, né? Ele não era um cara sério, e eu coloco isso no livro. Aí ele passou a pegar todas as questões negativas sobre o Filinto e tentar piorar aquilo, né? Ele passou essa pecha de torturador, tá? Que não era bem assim. Também quem lê o livro vai conseguir entender isso. Não que ele não fosse a pessoa que comandava o processo.
Ele comandava, ele era o chefe de polícia. As ordens vinham, né? Como eu falei, Estado Novo, tá? Vamos passar essa parte do torturador, né? O que o Davi Nasser colocou, que eu desmistifico aí? Que ele pertenceu à coluna Prestes, e que ele roubou a coluna Prestes, e que ele desertou da Praça de Foz do Iguaçu quando houve o encontro das colunas de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que se encontraram em Foz, após a derrota de Catanduvas. Ali a Revolução estava perdida. Então, o Prestes, junto com Miguel Costa, eles resolveram fazer uma marcha. Convidaram o Filinto, que era um estrategista militar. Ele não aceitou porque ele preferiu ficar com o Estilac Leal, que era o chefe dele, que tinha sido ferido em batalha. E eles foram para Paraguai e Argentina como refugiados. Um grupo grande de militares. De repente, surgiu a conversa de que ele tinha desviado um recurso. O que era esse recurso? Quando a coluna São Paulo saiu de São Paulo, ela arrumou recursos da Polícia Militar e do próprio governo, em saque mesmo, né? E era uma coisa assim, em dinheiro de hoje, coisa de uns 250 mil dólares. Quando eles chegaram, falaram: nós vamos dividir isso aqui em 4 partes. Uma vai para o chefe da Revolução, uma vai para o Estilac Leal, que era o número 2, outra vai para o Miguel Costa, que era o número 3, e outra vai para o Prestes. Vão seguir a marcha. Esse recurso era para manutenção das tropas, não era para ficar para cada um, não. Porque não era esse o objetivo. O Estilac Leal estava ferido. Quem administrou o recurso foi o Filinto. Então, até que ele administrou mesmo esse recurso. Só que para denegrir a imagem do Filinto, para torná-lo de uma forma negativa perante a sociedade, o Miguel Costa acaba expulsando o Filinto do Exército, porque ele era um general, e diz que ele desviou o recurso. Mas ele não desviou o recurso era do Estilac, e ele administrou esse recurso. Um filho do Miguel Costa, em 1932, escreve um livro e disse que isentou o Filinto dessa culpa. Ali já matou esse lance. Ou seja, o Filinto nunca pertenceu à coluna Prestes. Esse é um ponto. Outro ponto. O Nasser sempre afirmou que o Filinto era um alemão, né, travestido de nazista, e que tinha os ideais nazistas e que queria implantar, ajudar, colaborar com os alemães. Tá? Não, isso nunca aconteceu. Ele tratou das questões de segurança nacional com 3 nações no período em que ele era chefe de polícia: Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Quando a Alemanha entra em guerra, eles ficam ainda naquela corda bamba. Existia uma simpatia pela Alemanha, porque a Alemanha, pré-início da guerra, era um estado encantador. Todo mundo admirava, porque uma nação saiu do zero, praticamente, e se reergueu. Então, todo mundo admirava o Estado alemão com aquela questão da recuperação econômica, política, social, né? Com o que se ouvia, mas ninguém estava lá dentro para saber exatamente como que funcionava. Até que, de repente, os americanos encostaram o Getúlio na parede e falaram: você vai ter que se definir. Ou fica com os alemães ou com a gente. E optou-se pelos americanos e ingleses. Mas ficou aquela coisa, né, de que o Filinto era um fã ardoroso, e de certa forma era, porque ele tinha, mas não apenas ele tinha essa admiração, o Getúlio tinha muito mais. Tá, esse é outro ponto. Mas depois teve uma série de processos, em todos eles ele foi inocentado pela Marinha do Brasil, com a questão do afundamento dos navios brasileiros na costa, e aproveitando essa coisa para tornar
o nome dele, um nome antipático perante a sociedade brasileira, ele dizia que o Filinto chamava-se Filinto Strubing Miller, um nome bem prussiano, né? Bem forte, Strubing. Você imagina um negócio desse no pós-guerra, em 46, 47, quando foi lançado o livro? Então, aquilo muita gente odiava, né? Uma outra questão que o Davi Nasser sempre bateu muito foi quando ele dizia que... Bom, eu falei dessa questão do roubo dos recursos da coluna Prestes, foi quando, no caso da Olga Benário, esse é o mais emblemático. Extradição. Entende? Que ele extraditou a Olga Benário. Não, Filinto não extraditou a Olga Benário, ele prendeu, tá presa. Por quê? A Olga Benário, uma grande mulher, uma mulher valorosíssima, enquanto guerrilheira, enquanto dentro do propósito de vida dela. Mas ela era alemã, que cometeu um crime no seu país de origem e se refugiou na Rússia. Aderiu ao comunismo, se prepararam para ser uma guerrilheira, né? Mas não era tudo isso que a mídia falou, especialmente o que o Fernando Moraes escreve no livro Olga, né? O William Vac desmente o Fernando, desmente que a Olga não era nada daquilo. Ela era sim uma mulher valorosa, tá? Mas não era tudo aquilo. E quando ocorre a prisão, ela estava grávida. Isso que houve uma comoção. Bom, vai fazer o quê? A Alemanha pediu a extradição. Quem consentiu a extradição? O presidente e o Supremo Tribunal Federal, né? Então ela foi extraditada mediante essas autorizações. Coube ao Filinto a prisão única e exclusivamente. Mas ele conseguiu colocar o Davi Nasser na cabeça das pessoas, dentro do livro Falta Alguém em Nuremberg, exatamente isso, que ele foi o responsável pela prisão e exportação da Olga Benário. Claro que ele prendeu. Aí aconteceu que em 1985 o Fernando Moraes escreve o livro Olga. O livro foi um sucesso, 3,5 milhões de exemplares vendidos. E o Filinto já estava morto há 12 anos, e exacerbou-se o ódio ao Filinto, porque ele detona o Filinto, baseado muito no que o Davi Nasser havia escrito. Ou seja, ele não ouviu o outro lado, ele não foi lá saber se aquilo era verdade ou não. Ele ouviu só o lado do Prestes. João, por conta do tempo, eu adoraria continuar, até porque história, né? Mato Grosso está inserido nisso. Mas nós temos hoje uma guerra de narrativas aqui no país. Agora está acontecendo. Sim. O ano passado foi pior. Claro. Se espera que na próxima seja também. É evidente que isso sempre aconteceu, né? No primeiro tiro de guerra, a vítima é a verdade. É claro. Deu estado de guerra, primeiro tiro, morre a verdade. Sempre foi assim. Tem gente que diz, por exemplo, que não houve sequer tortura, que não houve golpe, né? Então nós temos uma guerra de narrativas há muito tempo. Lógico que esse teu livro vem de um lado que não até nem se esperava, né? Uhum. As coisas foram deixadas do jeito que estavam. As mentiras e verdades contadas nesse período foram, de certa maneira, cristalizadas. Acho que o teu livro vem justamente nesse sentido de remover, de revolver isso, né? E dar uma peneirada também, né? Eu não vou ler ainda, né? Uhum. Mas eu acredito que ele vem nesse sentido, de dar uma peneirada. E olha, pode até ter sido, mas não nesse tom, né? Isso não procede também. Claro que se você pegar uma narrativa anticomunista, você tem, por exemplo, o próprio Filinto podia ser condenado em certo momento. Não, né? Com certeza. Absolutamente. Como depois houve essa transição, e ele acabou ali como seu ofício.
Acho importante essa nova visão, porque revolve uma coisa que a gente tá vendo hoje. Uma guerra de narrativas do que está acontecendo agora. E no Brasil está mais que claro que nem o passado é certo. Né? O que aconteceu não foi bem assim. É nesse sentido que vem a verdade por trás da mentira, escrito por si. Não, com certeza. E eu quero deixar bem claro também que não é uma defesa unilateral do Filinto esse livro. Falar, não, ele era um santo? Não, de jeito nenhum. Ele foi um homem firme dentro daquilo que era proposto para o cargo dele e ele cumpriu fielmente a sua missão, né? As pessoas têm que julgar dentro daquilo que ele sabe. Se você não sabe, que você só ouviu falar, se você tem só o livro Olga, agora você tem o livro A Verdade por Trás da Mentira também para poder fazer uma avaliação. Que teve um livro muito interessante, recentemente, de um americanista, né, que era o homem mais perigoso do Brasil, o nome do livro, que é o Filinto Miller. Uma biografia, mais biografia, né? Mas ele quis vender muito livro e colocou esse título, e vendeu, e está vendendo. Só que isso, de certa forma, revoltou muita gente, porque o livro, por si só, é bom, né? Tem nada a ver com o título, né? Nada a ver. Né? É ruim isso. Eu não gosto de agir dessa forma enquanto escritor, enfim. Eu acho que essa questão do título, pontualmente, quem lê esse livro vai entender. Em várias ocasiões, em 4 exatamente, eu coloco essa frase que eu falei. Não estou defendendo a biografia, estou esclarecendo fatos importantes. E façam, né, senhores leitores e leitoras, as suas conclusões. Muito bem, quero agradecer aqui ao João Carlos Vicente Ferreira. João, seu livro, quem quiser adquirir, como é que faz? Livro físico, se tem e-book? Então, a partir da semana que vem, na Amazon, em digital, porque essa edição física ela foi esgotada assim. Que maravilha! Parabéns, que maravilha! Pouco mais de uma. Eu guardei alguns exemplares porque eu sabia que precisava fazer isso, né? Para presentear alguns amigos e algumas pessoas que vão querer tal livro. Mas eu não tenho. Agradeço o meu aqui autografado. Que é isso. Isso é uma maior satisfação para você, para o Vinícius, para a Priscila, para a rádio. Enfim, os ouvintes. Quem quiser, semana que vem, segunda-feira em diante, na Amazon, mas físico nós não temos mais. Vamos fazer uma nova edição, ampliada e revista, e enfim. Vai ser, esse tem 224 páginas, o outro vai ter, no mínimo, umas 300 e poucas páginas. Obrigado, João. Eu agradeço. Muito bem, assim encerramos mais um Jornal da Manhã de São Cuiabá. Obrigado, Vinícius. Obrigado a você, Paulo. Obrigado, João, pela entrevista. Sempre interessante, né? Sempre proveitoso. E, enfim, esse livro do Homem Mais Perigoso, ele é interessante. Aqui ele tem uma linha realmente de ataque ao Filinto, né? Eu até li. Ele é interessante a descrição do acidente aéreo, né, de 73, que acabou vitimando o Filinto, a esposa e o neto, né? Que seria o Filinto Neto, que seria o herdeiro político dele, né? Morreu também no acidente. Vale a pena por alguns trechos, né? Eu recomendo. Mas quando eu falei desse título para o Júlio Campos, ele falou: mentira, Filinto não matava uma mosca, como é que era perigoso? O Júlio Campos veio com essa, né? Mas é uma obra interessante, realmente. E assim, quando saiu o filme Olga, né, só para terminar, o Sérgio Cabral, né, era senador, né? E tem uma ala do Senado que é a ala Filinto Miller, porque ele foi presidente do Senado, né? E aí ele quis mudar, não pode e tal, porque o filme segue o livro, né? Sim. E aí o Antero era senador nosso, que falou: olha, ele foi presidente do Senado, né, Sérgio Cabral? Não vamos mudar a história, né? Ele merece uma homenagem como presidente do Senado, que queria tirar o nome da ala Filinto Miller lá no Senado Federal. Entendeu isso? O Antero vem de família do PSD, o Ranulfo Paz de Barros, o pai dele era muito ligado ao velho Filinto.